Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 3, autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro. Capítulo 9. Dizem que médicos são os piores pacientes, mas esta autora acha que qualquer homem é um paciente terrível. Pode-se dizer que é preciso paciência para ser um paciente. E Deus sabe que os machos da nossa espécie não têm muita paciência. Crônicas da Sociedade de Lady Westerton, 2 de maio de 1817. A primeira coisa que Sophie fez na manhã seguinte foi gritar. Ela caíra no sono na cadeira ao lado de Benedict, com as pernas abertas de um modo muito deselegante, e a cabeça caída para o lado numa posição bastante desconfortável. Tivera um sono a princípio leve, atenta a qualquer sinal de desconforto de Benedict, mas depois de cerca de 1 hora, graças ao silêncio, a exaustão a venceu, e ela caiu num sono mais profundo, do qual se deve despertar em paz, com um sorriso descansado e tranquilo no rosto. E deve ter sido por isso que, quando abriu os olhos e viu 2 estranhos a encarando, levou um susto tão grande que foram necessários 5 minutos para que seu coração desacelerasse. Quem são vocês? As palavras saíram da boca de Sophie antes que ela se desse conta de quem eles deveriam ser. O senhor e a senhora Coventry, os caseiros do meu chalé. Quem é você? Perguntou o homem num tom nem um pouco hostil. Sophie Beckett, retrucou ela, engolindo em seco. Ela apontou para Benedict. Ele... Desembuche, menina. Não a trate mal. Foi o resmungo que veio da cama. Os 3 viraram a cabeça na direção de Benedict. Ah, o senhor acordou! Exclamou Sophie. Seria melhor ter continuado dormindo. Resmungou ele. Minha garganta parece estar pegando fogo. Quer que eu vá buscar mais água? Ofereceu Sophie com solitude. Ele balançou a cabeça. Chá, por favor. Ela se sentou. Vou pegar. Eu pego, disse a senhora Coventry, com firmeza. Precisa de alguma ajuda? Perguntou Sophie timidamente. Alguma coisa naqueles 2 faziam com que ela se sentisse com 10 anos. Ambos eram baixos e atarracados, mas exalavam autoridade. A senhora Coventry balançou a cabeça. Que tipo de governanta serei eu se não puder preparar um bule de chá? Sophie engoliu em seco mais uma vez. Não soube dizer se a senhora Coventry estava zangada ou brincando. Eu não quis dizer. A mais velha dispensou seu pedido de desculpa com um aceno de mão. Deseja uma xícara? A senhora não deve me trazer nada, afirmou Sophie. Sou uma cria... Traga-lhe uma xícara, ordenou Benedict. Mas, disse Sophie. Ele apontou o dedo para ela e resmungou um fique quieta. Depois se virou para a senhora Coventry e lhe deu um sorriso capaz de derreter uma calota polar. Faria a gentileza de incluir uma xícara para a senhorita Beckett na bandeja? Claro, Sr. Bridgerton, respondeu ela. Mas pode dizer o que desejar assim que retornar com o chá, prometeu ele. Ela lhe lançou um olhar severo. Tenho muito a dizer. Disso eu não tenho dúvida. Benedict, Sophie e o Sr. Coventry esperaram em silêncio que a Sra. Coventry saísse do quarto. E então, quando ela não podia mais escutar, o Sr. Coventry deu uma gargalhada e comentou. O senhor está enrascado, Sr. Bridgerton. Ele deu um sorriso fraco. O Sr. Coventry se virou para Sophie e explicou. Quando a Sra. Coventry tem muito a dizer, ela realmente tem muito a dizer. Ah! Respondeu Sophie. Gostaria de ter falado algo um pouco mais articulado, mas foi tudo em que conseguiu pensar tão de repente. E quando ela tem muito a dizer,
continuou Sr. Cabretry, com um sorriso irônico. Ela gosta de fazê-lo com muita ênfase. Ainda bem que teremos chá para nos manter ocupados, retrucou Benedict com a voz seca. O estômago de Sophie roncou alto. E, continuou Benedict olhando para ela com ar divertido, também um belo café da manhã, se bem conheço a Sra. Cabretry. O Sr. Cabretry assentiu. Já está pronto, Sr. Bridgerton. Vimos seus cavalos no estábulo quando voltamos da casa de nossa filha agora de manhã, e a Sra. Cabretry começou a preparar o de jejum no mesmo instante. Ela sabe que o senhor adora ovos. Benedict se virou para Sophie e lhe deu um sorriso conspiratório. Adoro mesmo. O estômago dela roncou de novo. Mas não sabíamos que havia 2 pessoas, comentou o Sr. Cabretry. Benedict riu, encolhendo-se de dor. Duvido que a Sra. Cabretry não tenha preparado o suficiente para alimentar um pequeno exército. Bem, ela não teve tempo para preparar um café completo, com torta de carne e peixe, retrucou o Sr. Cabretry. Mas creio que tenha bacon, presunto, ovos e torrada. O estômago de Sophie roncou alto mais uma vez. Ela levou a mão à barriga, mal resistindo à vontade de sibilar. Silêncio! Devia ter mandado nos avisar que viria, acrescentou o caseiro, balançando um dedo na direção de Benedict. Jamais teríamos saído de casa se soubéssemos que apareceria. Foi uma decisão de última hora, explicou Benedict, alongando o pescoço de um lado para o outro. Fui a uma festa ruim e decidi vir embora. O Sr. Cabretry acenou para Sophie, com a cabeça. E ela? De onde veio? Ela estava na festa. Eu não estava na festa, corrigiu Sophie. Apenas estava na casa. O Sr. Cabretry olhou para ela com um ar desconfiado. E qual é a diferença? Eu não estava participando da festa. Eu era criada da casa. A senhorita é uma criada? Sophie assentiu. É o que venho tentando lhes dizer. Você não parece uma criada. O Sr. Cabretry se virou para Benedict. O senhor acha que ela parece uma criada? Benedict deu de ombros impotente. Eu não sei o que ela parece. Sophie fez uma careta para ele. Podia não ter sido um insulto, mas com certeza não foi um elogio. Se ela é criada de outra pessoa, insistiu o Sr. Cabretry. Então o que está fazendo aqui? Posso guardar minhas explicações até a Sra. Cabretry voltar? Indagou Benedict, já que ela irá repetir todas as suas perguntas. O Sr. Cabretry olhou para ele por um instante, piscou, assentiu e se virou para Sophie. Por que está vestida assim? Sophie olhou para baixo e se deu conta, horrorizada, de que se esquecera por completo de que estava usando trajes masculinos, e tão grandes que ela mal conseguiu evitar que as calças caíssem a seus pés. Minhas roupas estavam molhadas por causa da chuva, explicou. O Sr. Cabretry assentiu com solidariedade. Foi uma tempestade tanta de ontem à noite. Por isso ficamos na casa da nossa filha. Tínhamos planejado voltar, sabe? Benedict e Sophie assentiram. Ela não mora muito longe, continuou o Sr. Cabretry. Sua casa fica do outro lado da cidade. Ele olhou para Benedict, que anuiu novamente. E está com um bebê novo, acrescentou. Uma menina. Parabéns, disse Benedict, e Sophie viu por sua expressão que ele não estava apenas sendo educado, mas sincero. Um forte barulho claudicante veio da escada. Só podia ser a Sra. Cabretry voltando com o café da manhã. Eu deveria ir ajudá-la, disse Sophie, dando um salto e correndo em direção à porta. Uma vez criada, sempre criada, comentou com sabedoria o Sr. Cabretry. Benedict não teve certeza, mas ficou com a impressão de que Sophie estremeceu. Um minuto depois, a Sra. Cabretry entrou no quarto carregando um esplêndido serviço de chá. Onde está Sophie? Perguntou Benedict. Desceu para buscar o resto, respondeu a Sra. Cabretry. Deve voltar em um segundo. Boa moça, acrescentou num tom casual. Mas está precisando de um cinto para aquelas calças que emprestou a ela. Benedict assentiu,
um estranho aperto no peito quando pensou em Sophie, a arrumadeira, com as calças na altura dos tornozelos. Engoliu em seco ao se dar conta de que a sensação de aperto poderia muito bem se tratar de desejo. Então gemeu e levou a mão ao pescoço, na altura da garganta, porque engolir em seco era bastante desconfortável depois de uma noite de muita tosse. Cabeça pesada. O senhor precisa de um dos meus tônicos, afirmou a senhora Coventry. Benedict balançou a cabeça freneticamente. Certa vez tomara um dos tônicos dela e tivera ânsia de vômito por 3 horas. Não aceito não como resposta, alertou ela. Ela nunca aceita, acrescentou o Sr. Coventry. O chá vai fazer maravilhas, retrucou Benedict bem rápido. Tenho certeza? Mas a Sra. Coventry já estava pensando em outra coisa. Onde está aquela menina? Murmurou ela, voltando até a porta e olhando para fora do quarto. Sophie! Sophie! Se conseguir impedir que ela me traga um tônico, sussurrou Benedict para o Sr. Coventry em um tom imperativo. Terá uma nota de 5 no bolso. O caseiro ficou radiante. Considere feito. Ah, lá vem ela, declarou a Sra. Coventry. Oh, meu Deus do céu! O que foi, querida? Quis saber o Sr. Coventry, caminhando devagar na direção da porta. A pobrezinha não consegue carregar a bandeja e segurar as calças ao mesmo tempo? Comentou ela em tom solidário. Não vai ajudá-la? Indagou Benedict. Ah, sim, é claro! Disse ela saindo apressadamente. Eu já volto, informou o Sr. Coventry por cima do ombro. Não quero perder isso. Alguém dê um cinto à moça! Gritou Benedict mal-humorado. Não lhe pareceu justo que todos fossem assistir ao pequeno espetáculo enquanto ele ficava preso à cama. E estava mesmo preso à cama. A simples ideia de se levantar o deixou tonto. Ele deveria estar mais doente do que imaginara na noite anterior. Não tossia mais sem parar, mas sentia o corpo exausto. Todos os seus músculos doíam, assim como a sua garganta e sua cabeça. Até os dentes pareciam doloridos. Vagas lembranças de Sophie tomando conta dele lhe vieram à mente. Ela pusera compressas frias em sua testa, não saíra de seu lado e até lhe cantara uma canção de ninar. Mas até aquela manhã, Benedict não chegara de fato a ver seu rosto. Durante a maior parte do tempo, não tivera forças nem para abrir os olhos. E mesmo quando conseguia, o quarto estava tão escuro, deixando-o até sempre oculta pela sombra, fazendo-a se lembrar de... Benedict prendeu a respiração, com o coração batendo muito depressa no peito, como se, num lampejo repentino de clareza, se lembrasse de seu sonho. Ele sonhara com ela. Não era um sonho novo, embora fizesse meses desde a última vez em que tivera esse sonho. Também não era uma fantasia inocente. Benedict não era nenhum santo, e quando sonhava com a mulher do baile de máscaras, ela não usava o vestido prateado. Não usava nada, pensou com um sorriso malicioso. Mas o que o deixava perplexo era o fato de que aquele sonho ter retornado agora, depois de tantos meses de dormência. Fora algo que Sophie o despertara. Ele achava, na verdade esperava, que a ausência do sonho significasse que a superara. Pelo jeito, isso não tinha acontecido. Com certeza, Sophie não se parecia com a mulher com quem ele dançara 2 anos antes. Ela tinha o cabelo diferente e era magra demais. Ele se lembrava com clareza da sensação da mulher mascarada em seus braços. Era exuberante e curvilínea. Comparada a ela, Sophie era esquelética. Pensou que as vozes das duas eram um pouco parecidas, mas precisava admitir que, com o passar do tempo, suas lembranças daquela noite ficava menos vívida, e sua recordação da voz de sua dama misteriosa não era mais tão exata. Além disso, o sotaque de Sophie, ainda que excepcionalmente refinado para uma arrumadeira, não era tão aristocrático quanto o dela. Benedict soltou um grunhido de frustração. Detestava chamar a mulher do baile de ela.
Esse parecia o pior dos segredos. Ela não lhe contara nem sequer seu nome. Parte dele desejava que ela tivesse mentido e lhe dito um nome falso. Ao menos ele teria algo com que se lembrar dela. Alguma coisa para sussurrar à noite quando estivesse olhando fixamente pela janela, imaginando por onde ela andava. Benedict foi poupado de mais pensamentos semelhantes pelos barulhos de tropeços no corredor. O Sr. Cabretry foi o primeiro a retornar, cambaleando com o peso da bandeja do café da manhã. — Cadê elas? Perguntou Benedict desconfiado, olhando para a porta. — Ah, a Sra. Cabretry foi procurar uma roupa adequada para Sophie, respondeu o homem, pousando a bandeja na mesa de Benedict. — Presunto ou bacon? — Ambos. Estou faminto. — E como assim roupa adequada? — Um vestido, Sr. Bridgerton? É o que as mulheres vestem. Benedict teve vontade de atirar um toco de vela nele. O que eu quis dizer foi onde ela vai encontrar um vestido. Retrucou ele com uma paciência de santo. O Sr. Cabretry se aproximou do patrão com uma bandeja contendo um prato cheio e a pousou no colo dele. A Sra. Cabretry tem vários vestidos extras e não se incomoda nem um pouco de emprestá-los. Benedict se engasgou com a garfada de ovo que enfiara na boca. A Sra. Cabretry está longe de ter o mesmo tamanho de Sophie. O senhor também, observou o Sr. Cabretry, e ela estava vestindo suas roupas perfeitamente. Pensei que haviam dito que as calças tinham caído no corredor. Bem, não precisamos ter essa preocupação em relação a um vestido, não é? Acho difícil que o buraco da cabeça escorregue pelos ombros dela. Benedict decidiu que era melhor para a própria sanidade cuidar da própria vida e se concentrou na refeição. Estava no terceiro prato quando a Sra. Cabretry apareceu. — Voltamos! Anunciou ela. Sophie entrou no quarto em silêncio, com o vestido volumoso da Sra. Cabretry quase a engolindo, exceto, é claro, nos tornozelos, porque a Sra. Cabretry devia ser uns 10 centímetros mais baixa do que Sophie. A mulher estava radiante. — Ela não está linda? — Sim, demais, respondeu Benedict, retorcendo os lábios. Sophie olhou para ele com raiva. — Você terá bastante espaço para o café, comentou ele entusiasmado. — É só até as roupas dela estarem limpas, explicou a Sra. Cabretry. — E pelo menos ela está decente. A mulher se aproximou de Benedict. — Como está o seu de jejum, Sr. Bridgerton? — Delicioso, retrucou ele. Fazia meses que não comia tão bem. A Sra. Cabretry se inclinou para ele e sussurrou. — Gostei da sua Sophie. Podemos ficar com ela? Benedict se engasgou. Não soube com o que, mas se engasgou mesmo assim. — Como? — O Sr. Cabretry e eu não somos mais tão jovens. Uma ajudante seria útil por aqui. Bem, ele pigarreou. Vou pensar no caso. Ótimo! Sra. Cabretry foi até o outro lado do quarto e agarrou o braço de Sophie. Venha comigo. Seu estômago está roncando a manhã inteira. Quando foi a última vez que comeu? Acho que ontem. Ontem? Que horas? Insistiu a Sra. Cabretry. Benedict escondeu um sorriso com o guardanapo. Sophie parecia absolutamente estupefata. Sra. Cabretry tinha a tendência de provocar esse sentimento nas pessoas. Bem, na verdade... A Sra. Cabretry pôs as mãos na cintura. Benedict sorriu. Agora Sophie ia ver com quem estava lidando. — Você vai me dizer que não comeu nada ontem? Explodiu a Sra. Cabretry. Sophie lançou um olhar desesperado para Benedict. Ele fez um gesto de que não tinha nada a ver com aquilo. Além disso, estava gostando muito de ver a Sra. Cabretry preocupada com ela. Poderia apostar que havia anos que ninguém demonstrava qualquer interesse pela pobre moça. Eu estava muito ocupada ontem, desconversou Sophie. Benedict franziu a testa. Ela devia estar ocupada correndo de Philip Cavender.
e do bando de idiotas que ele chamava de amigos. A senhora Cabretry empurrou Sophie para a cadeira que ficava atrás da escrivaninha. Coma! Ordenou. Sophie atacou a comida. Era evidente que ela tentava ser o mais bem educada possível, mas a fome deve ter falado mais alto, porque depois de 1 minuto ela quase empurrava a comida para dentro da boca com as mãos. Foi só quando percebeu que estava com a mandíbula travada que Benedict se deu conta da fúria que sentia. Não sabia ao certo em relação a quem, mas não gostou de ver Sophie tão faminta. Ele e a arrumadeira tinham criado uma ligação estranha. Ele a salvara e ela fizera o mesmo com ele. Benedict duvidava de que a febre da noite anterior pudesse tê-lo matado. Se fosse algo realmente grave, ele ainda estaria lutando contra ela. Mas Sophie cuidara dele e se preocupara com seu conforto. E isso devia ter acelerado sua recuperação. Pode garantir que ela coma pelo menos mais um prato? Perguntou a senhora Cabretry a Benedict. Vou arrumar um quarto para ela. Nos alojamentos dos criados, disse Sophie com rapidez. Não seja boba. Enquanto não for criada, não é uma criada aqui. Mas não quero ouvir mais uma palavra a respeito disso, interrompeu a senhora Cabretry. Precisa da minha ajuda, querida? Ofereceu o Sr. Cabretry. Senhora Cabretry assentiu e num instante o casal saiu do quarto. Sophie fez uma pausa em sua missão de ingerir o máximo de comida possível para olhar para a porta através do qual os dois tinham acabado de desaparecer. Imaginou que eles consideravam uma semelhante, porque se fosse qualquer coisa além de uma criada, jamais teria sido deixada a sós com Benedict. Reputações podiam ser destruídas por muito menos. Você não comeu o dia todo ontem, não foi? Perguntou Benedict baixinho. Sophie assentiu. A próxima vez que eu vir Cavender, rosnou ele, vou bater nele até lhe tirar sangue. Se fosse uma pessoa melhor, Sophie teria ficado horrorizada, mas não conseguiu deixar de sorrir ao pensar em Benedict defendendo ainda mais a sua honra, ou ver Philip Cavender com o nariz deslocado da testa. Sirva-se mais um prato, disse Benedict. Nem que seja pelo meu bem-estar. Posso garantir que a senhora Cabretry contou quantos ovos e tiras de bacon havia na bandeja quando ela saiu, e vai me comer vivo se o número não tiver diminuído quando retornar. É uma senhora muito boa, comentou Sophie servindo-se dos ovos. O primeiro prato não tinha dado nem para a saída. Ela não precisava de qualquer estímulo extra para comer mais. Ótimo, concordou Benedict. Sophie equilibrou habilmente uma fatia de presunto entre um garfo e uma colher e a passou para o prato. Como está se sentindo hoje, Sr. Bridgerton? Bem, obrigado. Muito melhor do que ontem à noite. Fiquei bastante preocupada com o senhor, continuou ela espetando um canto de presunto com um garfo e cortando um pedaço com a faca. E foi muito gentil de sua parte cuidar de mim. Ela mastigou, engoliu e então disse: Não foi nada, qualquer um teria feito mesmo. Talvez, retrucou ele, mas não com tanta graça e bom humor. Sophie sustentou o garfo no ar. Obrigada, falou baixinho. Foi um elogio encantador. Eu não... respondeu ele, então pigarreou. Sophie olhou para Benedict com curiosidade, esperando que terminasse. Fosse lá o que ia dizer. Deixe pra lá, murmurou ele. Decepcionada, ela pôs outro pedaço de presunto na boca. E eu não fiz nada que precisasse me desculpar, fiz? Disparou ele de repente. Sophie cuspiu o presunto no guardanapo. Acho que devo interpretar isso como um sim, resmungou ele. Não! Falou ela com rapidez. De modo algum, o senhor apenas me assustou. Ele estreitou os olhos. Você não mentiria para mim sobre isso, certo? Sophie balançou a cabeça enquanto se lembrava do único e perfeito beijo que lhe dera.
Ele não fizera nada que exigisse um pedido de desculpas, mas isso não significava que ela não tivesse feito. Você ficou vermelha, acusou ele. Não fiquei, não. Ficou sim, insistiu. Se fiquei, foi por imaginar por que o senhor acharia que teria alguma motivação para se desculpar, respondeu ela atrevidamente. Você tem a língua ferina para uma criada? Oh, sinto muito, disse Sophie com rapidez. Ela precisava lembrar qual era o seu lugar, mas era difícil fazer isso com aquele homem, o único membro da sociedade que a havia tratado, ainda que por poucas horas, como uma semelhante. Eu falei isso como um elogio, retrucou Benedict. Não se reprima por minha causa. Sophie ficou em silêncio. Eu acho... Ele fez uma pausa, obviamente ponderando a palavra. Revigorante. Ah! Ela soltou o garfo. Obrigada. Tem planos para o restante do dia? Perguntou ele. Ela olhou para seus trajes imensos e fez uma careta. Pensei em esperar que minhas roupas fiquem secas e então ver se alguma das casas vizinhas está precisando de uma arrumadeira. Benedict olhou para ela de cara feia. Eu disse que vou conseguir um emprego para você na casa da minha mãe. E eu agradeço, retrucou Sophie rapidamente, mas preferiria ficar no campo. Ele deu de ombros daquele jeito que fazem os que nunca levaram uma grande rasteira da vida. Pode trabalhar em Albert Hall, então? Fiquem quente. Sophie mordeu o lábio inferior. Não podia dizer que não queria trabalhar para a mãe dele, porque isso a obrigaria a vê-lo. Não conseguia pensar em nada tão torturante quanto isso. O senhor não deveria me ver como uma responsabilidade sua, retrucou ela. Ele lhe lançou um olhar de superioridade. Eu prometi que encontraria um novo emprego para você. Mas o que há para discutir? Nada, resmungou ela. Absolutamente nada. Era óbvio que não adiantava discutir com aquele homem. Ótimo. Benedict se recostou nos travesseiros satisfeito. Fico feliz que concorde comigo. Sophie se levantou. É melhor eu ir. Fazer o quê? Ela se sentiu bastante estúpida ao responder. Não sei. Ele sorriu. Divirta-se, então. Ela fechou a mão em torno do cabo da colher de servir. Não faça isso, avisou ele. Não faça o quê? Não atire a colher em mim. Eu nem sonharia com tal coisa, disse ela com firmeza. Ele riu alto. Ah, sonharia sim. Está sonhando com isso neste instante. Só não tem coragem para ir em frente. Sophie segurava a colher com tal força que sua mão tremia. Benedict ria tanto que sua cama sacudia. Sophie se levantou, ainda com a colher na mão. Ele sorriu. Está pensando em levá-la com você? Lembrando-se do seu lugar, disse Sophie a si mesma. Lembre-se do seu lugar. Em que você poderia estar pensando para parecer tão adoravelmente furiosa? Provocou Benedict. Não me conte, acrescentou. Estou certo de que envolve minha morte prematura e dolorosa. Devagar e com cuidado, Sophie virou as costas para ele e pôs a colher em cima da mesa. Não queria arriscar nenhum movimento brusco, um movimento em falso, e sabia que atiraria na cabeça dele. Benedict levantou as sobrancelhas com um ar de aprovação. Isso foi muito maduro da sua parte. Sophie se virou lentamente. O senhor é tão encantador com todo mundo ou apenas comigo? Ah, apenas com você, falou ele sorrindo. Preciso garantir que aceite minha oferta e lhe conseguir um emprego com minha mãe. Você desperta o que há de melhor em mim, senhorita Sophie Beckett. E isso é o melhor? Perguntou ela, parecendo incrédula. Infelizmente. Ela apenas balançou a cabeça a caminho da porta. Conversas com Benedict Bridgerton
podiam ser exaustivas. Ah, Sophie! Chamou ele. Ela se virou. Ele sorriu com um ar travesso. Eu sabia que você não ia tirar a colher. O que aconteceu em seguida foi culpa de Sophie. Ela teve certeza de que foi, por um breve momento, possuída por um demônio, porque não reconheceu a mão que avançou para a mesinha ao lado e pegou o toco de uma vela. É verdade que a mão parecia estar bem presa a seu braço, mas ela não lhe pareceu nem um pouco familiar, e ao se levantar e atirar o toco do outro lado do quarto, direto na cabeça de Benedict Bridgerton. Sophie nem esperou para ver se acertara o alvo, mas ao sair pela porta, ouviu Benedict explodir uma gargalhada. Então o escutou. Muito bem, senhorita Beckett. E ela se deu conta de que pela primeira vez em anos, seu sorriso foi de pura e absoluta alegria. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.